Black, Grito do Silêncio, é o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. Eu sou a Jess. A gente analisou aqui na Terça da Rima um compilado do Black, que é o MC que já está em 2020, parte 2. E ali a gente viu alguns comentários, e também na batalha anterior que a gente analisou, falando pra gente analisar o som do Black, né? Que a gente pega aqui os MCs de batalha e analisa o som deles pra ver eles num perfil mais musical. E eu achei muito interessante porque, de fato, a gente não conhece nenhum som do Black ainda, nunca escutamos nenhum, e é uma ótima oportunidade pra isso. E sabe o que eu fiquei pensando? Se o Black já rima pra caramba no improviso ali, sem ter muito tempo pra pensar, imagina ele tendo tempo pra pensar e escrever com calma. Eu tô curiosa pra saber o que vai sair daqui, cara. Pois é, eu também tô curioso. Mas antes de qualquer coisa, dá um like pra gente, se inscreve no canal, que é muito importante. Ocasionalmente a gente tá colocando aqui essa saga de conhecer o som dos MCs em dias aleatórios, né? Normalmente na quinta-feira, mas nada oficial. E eu convido você a ficar nesse canal porque tem muita coisa boa aqui. Nós somos o canal mais eclético do Brasil, mas sempre tem muito espaço pra galera do rap. Sem muito enrolo, o fone tá no ouvido. 3, 2, 1 e... Aí ele cantando, tá vendo? Saí da escola, o sistema Sabotagem. Saí das batalhas, lá ninguém me escuta. Corro com minhas pernas, não com sua garupa. Desde os 13 levo essa vida adulta. Na sua game só desvio de conduta. Cantando mentira, fingir não tem culpa. Qual vai ser sua próxima desculpa? Trouxe um curativo, a verdade machuca. Olha no meu olho e diz que não vê pureza, mas cuidado onde vê beleza. Olha a métrica dele. Nossa, que timbre bonito que ele tem, a voz dele tem. Se meus filhos cite, não vivo do seu palpite, e eu recuso seu feat. Se você estraga o beat, minha preta não é só beat, nem tudo aqui coincide. Homens de preto sou MIB, rua na Assassin's Creed. Não quero ser claro pra claro, em onda sonora sou Nero. Gostei do seu ice. A métrica dessa música é interessante. Abaixo de zero. Não quero falsos amores, daltonismo pra essas cores. Me deixa quieto com minhas dores, longe desses falsos amores, dessa inversão de valores. Ficou legal o jeito que eles gravaram essa parte correspondendo. Minha coroa de espinho, não me ofereça suas flores. Também sou fonte da nascente, mas quero que o rap acrescente. Não sei me fazer de inocente, não discuto com quem não sente. Eu ouvi relatos recentes, e sério eles mentem pra gente. Fala de arma no sonho, não sabe o lado que descarrega o bem. Fechar muito eu vou te doar um lenço. Fala de coisas que eu não me convenço, e mesmo assim seu comentário eu dispenso, pois o que eu sinto vai além do que eu penso. Não é à toa que até quando eu perco eu venço. Baby, eu sou frio, não espere algo intenso, pois pra mim o clima nunca tá propenso. Entre a voz que não dá fala e o grito do silêncio. Não quero falsos amores, daltonismo pra essas cores. Me deixa quieto com minhas dores, longe desses falsos humores. Daltonismo pra essas cores, caraca. Desses superstars amadores. Se minha coroa é de espinho, não me ofereça suas flores. Tudo por você, mas impossível não lembrar que a mente esquece a alma sempre vai guardar. Olho pra cima, pois minha força vem de lá. O Senhor é meu pastor e cash não me faltará. Deixa o sorriso ocultar, a lágrima purificar. Coisas que não se podem explicar. Tipo eu com 12 anos, pensando em mudar de vida, com minha mãe desempregada e 3 filhos pra criar. Já fui bem subestimado, muito mal interpretado, mas sei que serei lembrado, por isso sofro calado. Cuidado com quem se chama de gang, nem todos eles são da sua gangue. Falo isso pois já vi o topo também. A água que me deram lá tinha gosto de sangue. Não quero falsos amores. Olha a reflexão dele. Me deixa quieto com minhas dores, longe desses falsos humores, dessa inversão de valores, desses torpestas amadores. Se minha coroa é de espinho, não me ofereça suas flores. Não quero falsos amores, daltonismo pra essas cores. Me deixa quieto com minhas Olha como ele volta com o beat, né? É. Dessa inversão de valores, desses torpestas amadores. Se minha coroa é de espinho, não me ofereça suas flores. Já vi a morte em quadro, mas nunca corri com errado. Aos 13 saí do estado, meu povo bem representado. Aos 13, será quando ele saiu do estado e foi pras batalhas? Será que é isso? Acho que sim.
E aqui depois no final aparece 2030. O MC que tá em 2030 já. Eu acho que é essa referência, né? Mas vamos comentar um pouco da parte musical primeiro? A parte musical, cara, tem umas coisas muito interessantes aqui. Eu achei um beat bem low, sabe? Tipo assim, bem leve, lento. Porque ele quer dar ênfase na letra, de fato. Ele quer dar ênfase na suavidade que a letra traz. É uma música bem reflexiva, assim, né? Sem aqueles picos, assim, de indignação, não sei o que. Ele tá de boa ali contando um pouco da história dele, pá. Pois é, então você vê uns sons bem suaves de synth, né? Um teclado, sim, em cima desse beat que foi bem construído, inclusive. As pausas foram inteligentes pra dar ênfase no reverb e no deixar da música, sabe? No restar da música. Um recurso que alonga o som e deixa ele mais molhado, entre aspas, assim, pensando de uma forma mais sinestésica. Dá essa sensação na gente, mesmo que não seja auditivo isso. E a gente vê isso se completando com o flow do Black. Se você perceber bem, o flow dele, ele falou quase um ASMR. Sabe? Tipo assim, é bem suave, uma voz muito soprosa, um flow que não quer ser agressivo, que tá cheio de força, mas que tá fazendo uma reflexão meio pra baixo, assim, sabe? E ele não traz aquele pico pra música. E a característica dessa música é a suavidade do flow. Dentro desse assunto, a gente ainda vê alguns recursos de gravação. Por exemplo, ele falar aquela frase e prolongar, e aí já começa em outro take, né? Ou seja, em outra pista, o próximo verso. Até eu comentei na hora do react que ficava parecendo que um tava respondendo o outro, mas era o próprio Black. É isso aí, esse recurso é interessante. Ele usou isso algumas vezes da música, não foram todos, mas pra dar essa sensação de que a música tá caminhando, tá mudando os takes, e dava uma sensação de conversa também, como se tivesse mais de uma pessoa, só que era ele mesmo. Achei muito legal esse recurso mesmo. O estilo de flow dele foi bem diferente, porque a voz dele puxou pro médio grave e ele usou de uma forma muito suave. Se você for observar os sons dos outros MCs, o timbre dele é diferenciado nesse quesito. A gente até tinha comentado essa semana no compilado que a gente analisou, que a gente sempre vê mais o Black declamando, que a gente ainda não tinha visto essa parte mais cantada dele. E aqui a gente viu, logo no início, ele soltou algumas frasezinhas cantando mesmo, e depois, principalmente no refrão dessa música, ele é um pouco mais cantado. Então foi legal ver essa versatilidade dele e ouvir esse timbre. O Black é a Billie Eilish do hip hop. Isso até me fez lembrar uma rima que rolou no Kant vs Black, em que o Black tava falando com aquela classe assim, com esse timbre assim mais suave, e aí o Kant falou: isso aqui não é ASMR, cara. Mas aí ele responde: não precisa gritar pra falar o que eu quero, né? E aqui o grito do silêncio. Ele tá com o silêncio trazendo um recado que a gente vai analisar um pouco melhor agora na parte visual. A parte visual desse videoclipe, inicialmente a gente vê um take dele em estúdio, como se ele estivesse ali escrevendo, desenvolvendo o seu som, né? E tem uma série de detalhes aqui nesse estúdio, e a gente vê um take rápido aqui do que parece ser um livro escrito Sabotagem, um bom lugar. Não sei se é um livro ou se é um disco, mas parece ter a ver com aquele grupo de rap que é o Sabotagem, né? Pode ser alguma referência, algo pessoal dele que ele quis colocar como uma referência nesse visual. Inclusive tem várias referências aqui nesse clipe que parece até uns easter eggs assim jogados no meio. A gente até comentou no final lá sobre o MC que tá em 2030 fazendo essa brincadeira, mas logo no início já tava aparecendo esse calendário na tela do PC aqui, mas de uma forma um pouco escondida ainda, lá no final que a gente tinha reparado depois. Os takes da montagem são feitos no estúdio, como eu disse anteriormente. Tem também alguns planos que tá mais detalhe, né? Tá mais no rosto dele, junto ali com alguma fumaça, pra dar um tom mais misterioso, obscuro à música. É um recurso de jogo de luz e sombra que a gente sempre fala aqui, né? Visualmente é um recurso interessante. E nesses takes você vê ele ali com dinheiro, você vê ele ali com óculos, sendo antagônico em si, ou mostrando diversas faces do Black, né? Sinceramente, eu gosto muito dessa estética de pegar o rosto só do artista num plano detalhe. Eu acho isso bem contemporâneo, igual eles trabalharam muito bem isso aqui. Tinha momentos em que tava um Black de frente pro outro, em outro momento focado nele de frente, só que vai mudando várias facetas dele, com os filtros, com os efeitos. Eu acho isso super contemporâneo, gente, sei lá. A gente ainda vê um take mais à noite dele ali fazendo as suas declamações e sempre interagindo com alguns efeitos visuais.
E tem também um take que vai rolando ao longo do clipe todo, que é ele num cenário com umas montanhas ao fundo ali, mais no final do dia, parece que era um pôr do sol, não sei. E ele performando ali, declamando a música, isso vai alternando também em todo momento durante o clipe. Na questão da montagem, a gente vê esses takes. Aí tem a questão da finalização, né? Que é quando o editor divide os trechos da música e coloca as partes que são mais adequadas. Dentro disso, ele ainda faz alguns efeitos visuais, de filtros de cores, que é muito interessante, é um recurso legal. Tem alguns momentos de batalha que aparece como se fosse com uma certa opacidade, que também nos leva a pensar em trajetória, né? Mesclou ali um pouco no fundo lá das montanhas. Tem essa parte das flores que ele joga também, que tem uma certa ligação com a letra, as fotos dele criança, quando ele cria aquela ligação da letra falando da mãe, da família dele. E nisso tudo a gente vê o quê? Que tem uma ideia visual que tenta absorver o máximo de referências da letra e aplicar dentro da estética que foi proposta. Eles fazem algumas referências meio literais na letra, igual o negócio de jogar as flores, as fotos ali antigas de família, mas tem essas partes assim mais contemporâneas assim que não necessariamente tá ligado exatamente o que ele tá falando na letra, mas que tem um ar mais conceitual mesmo. Pra mim é um clipe que usou poucos recursos, mas funciona, cara. Não precisa de uma edição, efeitos especiais absurdos no nível do K-pop, por exemplo, né? A gente vê os caras conseguindo fazer uma coisa muito legal com poucos recursos. A criatividade sempre é a maior arma para um videoclipe. Sendo um rap, a gente sempre vê como ponto alto da música a parte da poesia, né? A parte da letra. E a gente vê aqui muitas coisas legais. Uma coisa que eu percebi que é um diferencial nessa música é a métrica. A métrica dela tá sempre com um formato A, sabe? Ele sempre termina na mesma ideia de sílaba, só que dividido isso em versos. É muito interessante essa abordagem dele, porque dá uma sensação de continuidade. Você realmente percebe que aquele bloco tá unificado por essa questão lírica, sabe? E falando um pouco sobre a questão da estrutura, a gente vê também uma abordagem diferente. Uma coisa muito comum de acontecer é o MC começar a letra pelo refrão ou então pela ponte. Ele montou essa letra aqui de uma forma um pouquinho diferente, que é intercalando versos e refrões. Intercalando entre aspas, porque, por exemplo, o primeiro e o segundo verso são unidos e aí intercala com o refrão. E a gente só descobre que é refrão mais pra frente, que a gente percebe que repete esse trecho depois de intercalar com mais um verso. E aqui a gente vê o Black despejando muitos pensamentos dele, intercalando um pouco com a história de vida dele. Eu não posso dizer que essa música representa a história de vida dele. Não, ele fala alguns outros pensamentos que ele tem sobre o mundo, vamos dizer assim. Mas realmente no início ele começa a falar um pouco da questão mais pessoal dele no primeiro verso. Ele fala que desde os 13 anos ele segue já uma vida adulta, que ele já corria com as pernas dele e não andava de garupa, ou seja, o sucesso dele foi a partir do esforço, do trabalho que ele teve, e ele não teve privilégio, nenhuma facilidade pra chegar onde ele chegou. Ele não foi de garupa com ninguém. E o decorrer da música tem muito a ver com isso, com as percepções dele sobre si próprio e também com algumas coisas que são externas. Por exemplo, sobre a questão do ambiente em que ele vivia. Ele fala um pouco também sobre a família dele, sobre a questão da mãe dele, até aparece as fotos do videoclipe quando ele cita esse momento. Então ele sempre tá colocando pra fora algumas verdades e algumas percepções e coisas pessoais dele. Não é tão centrado em um tema, mas sim no Black e em todas as situações que estão ao derredor dele, bem como suas referências também. É legal ver algumas referências de cultura pop, como por exemplo MIB, Assassin's Creed, que é uma coisa que traz um certo ar divertido, mais descontraído, sabe, pra música também. Tipo, ele é um cara que tá ligado nas coisas, tá ligado, mano. E pra gente que conhece as referências, MIB, cara, olha, Assassin's Creed, é interessante pro ouvinte ter essa ligação, é um recurso interessante de letra. Chama muita atenção também o verso que ele vai comentar da mãe, igual você tava falando, que ele ressalta a importância da mãe na trajetória dele, também fala um pouco de fé, que ele faz referência até um trecho bíblico famoso, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas ele faz uma modificaçãozinha ali. Ou seja, ao mesmo tempo que ele ressalta o esforço que ele teve pra chegar onde chegou, ele também lembra que teve também uma questão de fé, teve uma questão de pessoas por trás ali ajudando. Então é legal que mostra um cara humilde, assim. E por último o refrão, né, galera? O refrão que diz o seguinte: não quero falsos amores, daltonismo pra essas cores, me deixa quieto com minhas dores, longe desses falsos rumores, dessa inversão de valores, desses trap stars amadores, se minha coroa é de espinhos, não me ofereça suas flores.
aqui a gente nota uma profundidade maior. O que pode significar cada coisa dessa? Pode ser que ele intercalou com cada assunto de um verso, por exemplo. Quando ele fala, não quero falsos amores, significa talvez o relacionamento com pessoas falsas, que enganam ou que não valem a pena. Essa parte me parece referir bastante à parte um pouco mais amarga da fama. Daltonismo para essas cores, ele quer dizer, tipo, não tô nem aí pra isso, meio que em outras palavras bem chiques, né? Porque daltonismo é aquele problema que a pessoa tem de identificar as cores. E cores sempre representam algo muito legal, muito bonito, vamos dizer assim. E ele falou, não tô nem aí pra isso, né? Eu sou um cara de essência. Talvez ele tá querendo dizer isso. Ou então, se você quiser interpretar de uma forma mais pessoal, você pode pensar em questões raciais também, né? E aí depois ele vai falar, me deixa quieto com minhas dores, longe dos falsos rumores, dessa inversão de valores. Que interessante, eu vejo aqui um cara inspirado escrevendo essa letra, com seus pensamentos, seus devaneios, assim, chegando em suas conclusões. Uma música bem pessoal, bem legal. Mas isso aqui é só o que o canal que tá na rabeira do YouTube tá falando, grandes coisas, né? Fala pra nós aí aquilo que você acha, que você manja muito mais que nós. Eu tenho certeza que você que é do cenário do hip hop manja muito mais. Só peço a você humildemente um like e, por último, mais importante, clicar aqui nessa bolinha e se inscrever no nosso canal, que é o mais eclético do Brasil. E eu já convido você a dar uma olhada nessa playlist aqui com vários raps desses MCs que a gente já analisou aqui no canal, tá bom? Um abraço pra você e tchau! Tchau!